Muita gente acredita que iluminar é simplesmente colocar mais uma luz na cena, mas a verdade é que aprender iluminação também significa aprender a controlar sombras. E hoje eu vou te mostrar como a luz e sombras trabalham juntas na fotografia e no vídeo. Antes de prosseguirmos, quero lhe dar as boas-vindas. Sou Adriano Barros, fotógrafo e editor da revista visual Adriano Photo Filmmaker. E este é o segundo episódio da nossa série sobre iluminação. No vídeo anterior falamos sobre os conceitos introdutórios da luz. E hoje vamos entender algo fundamental: como controlar luz e sombra na prática, principalmente para quem está começando. Uma das coisas mais comuns entre iniciantes é fotografar ou filmar sem observar a luz do ambiente. E muitas vezes a pessoa pega o celular e simplesmente registra a imagem de qualquer forma. O problema é que isso costuma gerar sombras ruins, excesso de contraste, rosto escuro e, além do mais, um fundo estourado e muito ruído na imagem. E muita gente acha que isso é culpa da câmera. Só que pelo contrário, quando na verdade o problema muitas vezes está na iluminação. E aqui entram dois conceitos importantes: ISO e abertura. Não vou me aprofundar tecnicamente demais, mas é importante pelo menos você entender o básico. O ISO controla a sensibilidade da câmera à luz. Quando o ambiente está muito escuro e você aumenta demais o ISO, a câmera começa a gerar mais ruído na imagem, principalmente em celulares e equipamentos mais simples. Já a abertura da lente influencia entrada de luz, profundidade e aparência da imagem. Ou seja, antes de aumentar a ISO exageradamente, muitas vezes vale mais a pena melhorar a iluminação do ambiente. E aqui vai uma dica importante: se você não possui uma câmera com muitos controles manuais de ISO ou abertura, por exemplo, tente buscar ambientes mais iluminados, porque quanto menos ruído existir na imagem, mais profissional ela tende a parecer, independentemente do seu equipamento. E hoje praticamente todos os celulares possuem algum tipo de modo manual, semelhante aos das câmeras profissionais. Mas, sinceramente, para quem está começando, eu sugiro você se preocupar mais com a iluminação do ambiente do que tentar mexer excessivamente nas configurações do seu celular. Isto é, até mesmo porque o modo automático dos celulares modernos já funcionam muito bem. E saiba que, independentemente da câmera utilizada, fotógrafos e filmmakers profissionais quase sempre vão priorizar primeiro a iluminação. Existe uma diferença enorme entre luz e ter a luz correta. Uma iluminação mal posicionada pode criar sombras estranhas, como por exemplo, deformar rosto, deixar a imagem artificial ou até mesmo cansar visualmente. Já uma luz bem direcionada ajuda na profundidade, textura, na separação do fundo e na sensação cinematográfica. E aqui entra algo muito importante: o sombreamento. Muita gente tenta eliminar totalmente as sombras da imagem, quando na verdade elas fazem parte da linguagem visual. O sombreamento, vale ressaltar que ela cria volume, destaca formas, traz profundidade e deixa a imagem menos chapada. E é justamente por isso que filmes e fotografias editoriais ou até mesmo retratos profissionais utilizam tanto contraste entre luz e sombra, porque sem sombra muitas imagens acabam perdendo atmosfera e personalidade. E aqui entra algo importante: a sombra ela não é a sua inimiga, na verdade ela ajuda a construir dimensão e atmosfera. Mudando agora um pouco a logística, quero mostrar algo simples, mas extremamente importante. Vamos ligar aqui o refletor e venha acompanhar aqui comigo. Perceba que conforme movimentamos a luz, a sombra também muda completamente.
Se no caso aqui, por exemplo, a luz sobe, a sombra ela desce, como pode ser visto aqui. Mas se a luz vem da minha lateral, perceba que a sombra acompanha essa direção. Ou seja, a sombra ela obedece o posicionamento da luz. E é exatamente por isso que a iluminação ela é tão importante na fotografia e no vídeo. Quando você aprende a controlar a direção da luz, você também aprende a controlar profundidade, atmosfera, contraste e narrativa visual. Antes de encerrarmos, percebo que grande parte das pessoas que acompanham meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Então, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, por favor, considere se inscrever, porque isso pode parecer simples, mas para quem constrói um projeto independente como este, praticamente sozinho, já faz muita diferença. Controlar iluminação não significa apenas deixar a cena mais clara, significa entender direção, contraste, profundidade e comportamento da sombra. E isto muda completamente a qualidade da sua imagem. E já no próximo episódio vamos falar sobre como controlar a iluminação em ambientes internos e criar imagens mais interessantes mesmo dentro de casa. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça, por favor, e me conta aqui nos comentários, você já percebeu como a sombra muda junto com a luz? E até a próxima!